Olá! Hoje vamos mergulhar numa ligação surpreendente, uma daquelas que ninguém espera. A que existe entre a grandiosidade do grande ecrã e a arte minúscula dos selos postais. Para começar, uma pequena provocação. O que é um espião famoso, um feiticeiro de óculos e os irmãos que inventaram o cinema têm em comum? Parece o início de uma anedota, mas a resposta é fascinante. Pois bem, a resposta são os selos postais. Parece estranho, não é? Mas vejam só. Nestes pequenos pedaços de papel temos tudo, desde os êxitos de bilheteira modernos, como o James Bond, até às origens do cinema com os irmãos Lumière. O contraste visual já por si diz muito. Ok, vamos lá a isto. Vamos perceber como é que os selos se transformaram nestes mini-arquivos da história do cinema. Primeiro, uma palavrinha rápida. Filatelia. E não é só sobre guardar selos em uma caderneta. É muito mais do que isso. É o estudo destes pequenos objetos como artefactos culturais. Cada selo conta uma história sobre o que um país valoriza, o que quer celebrar. E claro, o cinema está nessa lista. E para contar bem esta história, temos de ir ao início de tudo, ao nascimento do próprio cinema. Vamos ver como é que esse momento ficou registado. Fixem bem este ano. 1895. É o ponto de partida. O momento exato em que uma nova forma de arte, que ia mudar o mundo para sempre, deu o seu primeiro passo. E aqui estão eles, os responsáveis por esse momento, os irmãos Lumière, imortalizados num selo francês. Foi a invenção deles, o cinematógrafo, que deixou o público em Paris de boca aberta. E foi a partir daqui que a filatelia começou a registar, quase de imediato, esta nova arte. Agora, preparem-se. Vamos fazer uma viagem super rápida à volta do mundo para espreitar como diferentes nações usaram os selos para celebrar o seu cinema. Primeira paragem, Itália. Este selo, com uma cena do clássico Ladrões de Bicicletas, é muito mais do que um filme. É sobre um movimento inteiro, o neorrealismo italiano. A ideia era captar a vida real, a emoção crua das ruas no pós-guerra. E esta corrente influenciou realizadores no mundo inteiro. Saltamos para a Suécia. Aqui os selos celebram o cinema de autor, o cinema com uma assinatura forte. E claro, o nome que nos vem logo à cabeça é Ingmar Bergman. Este selo mostra o seu filme Morangos Silvestres, que é um exemplo perfeito do cinema sueco, profundo, psicológico, que nos faz pensar. Agora, uma viagem até ao Brasil. Este selo homenageia o cinema novo, um movimento com um espírito revolucionário. O lema deles era fantástico: uma câmara na mão e uma ideia na cabeça. Basicamente, queriam criar uma voz cinematográfica genuinamente brasileira, fugindo aos moldes de Hollywood. E para fechar esta viagem, vamos à Dinamarca. Reparem bem, este selo mostra um filme de 1910. Isto mostra a profundidade incrível deste arquivo. Prova que os selos têm sido testemunhas da história do cinema quase desde o início, desde a era do cinema mudo. Ok, já vimos como os países celebram o seu cinema. Mas agora vamos focar-nos nas pessoas, nas estrelas, nos realizadores, nas lendas que os selos imortalizaram. Porque o cinema é feito de grandes movimentos, sim, mas também é feito de rostos. Rostos inesquecíveis, as lendas. E o que é fascinante é ver como ícones globais são retratados de formas diferentes. Olhem para o Chaplin. Do lado esquerdo, um selo alemão que se foca no seu rosto, na sua expressão. Do lado direito, um selo austríaco que celebra a silhueta inteira do vagabundo. Duas perspectivas sobre a mesma lenda, o que só prova o quão universal ele era. E este aqui é um golpe de gênio em termos de design. Os Estados Unidos lançaram esta folha com 20 selos idênticos do Hitchcock, mas em vez do rosto, escolheram a silhueta. É brilhante, não é preciso mais nada. Reconhecemos imediatamente o mestre do suspense. Isto mostra bem o alcance global do cinema de Hollywood. Esta folha de selos é de Cuba. Temos aqui a Marilyn Monroe, a Greta Garbo, lendas celebradas num país que, na altura, estava do outro lado da barricada política. Prova que o brilho destas estrelas ultrapassava qualquer fronteira, mesmo durante a Guerra Fria. Muito bem. Depois de vermos todos estes exemplos, a pergunta é: por que é que isto importa? Qual é o verdadeiro significado por trás disto tudo? Bem, o ponto principal é este. Os selos são muito mais do que parecem. São como pequenos porta-vozes de uma nação que contam as suas histórias. Juntos criam um arquivo único e duradouro da história do cinema. E no fundo o que estão a fazer é celebrar o cinema como aquilo que ele é, uma linguagem universal que todos entendemos. Esta folha de selos da Argentina talvez seja o resumo perfeito. Temos aqui clássicos americanos como Casablanca,
ao lado de obras-primas como Luzes da Cidade, do Chaplin. É literalmente um festival de cinema numa única folha. É uma pequena biblioteca que garante que estas histórias fantásticas perdurem. E tudo isto leva-nos a uma última pergunta para ficarmos a pensar. Se olharmos para os grandes filmes de hoje, para as estrelas do momento, quais acham que vão ter a honra de se transformar no selo de amanhã? Fica a questão no ar.